A última frase dele foi: nosso corpo é muito inteligente. A gente não mexer nele, vai dar tudo certo. E o que entra aí? Entram essas crenças. As crenças, eu acredito que elas ultimamente elas têm começado na infância já. A gente já tem estudos mostrando crianças em torno de seus 4 anos, olhando-se no espelho, apertando-se em regiões, né, onde a gente tem um acúmulo de gordura, barriga, glúteos, coxas, e já assim, espantadas. Nossa, eu preciso emagrecer, eu não posso comer. Gente, isso gera já um sentimento, né, que vem de um pensamento que vai gerar um comportamento extremamente prejudicial para a saúde. E essa saúde, lembrando, não dá para distinguir mente e corpo. No entanto, se a gente já pensar nessas crenças e falar de mente e corpo, índices de obesidade não param de crescer. E correlacionados aos índices de depressão, podendo chegar até em suicídio. Então, assim, é muito mais sério do que a gente só ficar, ai, olha, isso engorda, isso emagrece, né? Por que a gente tem essas crenças? De onde que elas vêm? Dessa pressão estética, né? Dessa pressão por sucesso, dessa pressão por ser alguém. O que é ser alguém? Existem tantas pessoas, né, no mundo. Eu tinha um professor de filosofia que todo final de história que ele falava assim: e o mundo precisa de pessoas assim. Ou seja, a gente precisa de vários tipos de pessoas. Imagina se todos nós fôssemos magros, né, trincados, porque agora não é só questão da magreza, e eu acho que é isso que pega bastante. Nós temos que ser, principalmente as mulheres, magras e gostosas, né? Vou falar dessa maneira, me desculpem a palavra. Magras, gostosas no sentido de definidas. Gente, eu vou falar para vocês. São coisas que são opostas. Perder gordura está de um lado da balança. Ganhar massa muscular está de outro. É algo assim que não tem como você... Até tem, né? De várias maneiras. Mas de uma maneira mais natural é muito complicado. Então, essas crenças, elas são extremamente prejudiciais. Elas estão vindo desde a infância. Eu tive um relato de uma paciente, por exemplo, que falou assim: Amanda, nessas questões de você me pedir para refletir sobre a minha alimentação, eu percebi que eu não gosto de comer na frente dos outros, né? Que eu não gosto que as pessoas me vejam comer, porque sempre alguém vem e fala do meu prato. Nossa, mas você vai comer isso? Nossa, mas você vai comer só isso ou tudo isso? E aí a gente foi trabalhando essa questão. Ela falou: olha, eu parei de ser a primeira a me servir. Eu agora sou a última, porque como eles estão olhando agora para o prato deles, eles não olham mais para o meu. Então percebem como mudou o pensamento dela, e aí ela mudou um comportamento e para ela fez total sentido. Tirou esse peso, tirou essa crença, né, eu como errado. Olha como as pessoas olham como eu como. Então, eu acho que está muito aí. Eu acredito muito que o papel do nutricionista atualmente, e também psicólogos, psiquiatras e até de outros profissionais da saúde, porque quando você comenta que às vezes a gente faz dietas restritivas sem orientação, gente, às vezes a gente tem orientação. E isso me deixa mais chateada, vou falar assim, né? Porque, poxa, a pessoa tem o conhecimento, ela sabe as consequências disso, mas ela te induz a fazer isso. Então, eu acho que é pior, porque aí você fica naquela, né? Poxa, mas foi o profissional. E às vezes é aquele profissional que tem muitos seguidores nas redes sociais. E até queria ver como que você percebe isso também, Aline. Assim, eu não sei como que é na área da psiquiatria, a nutrição anda bem, assim, vendida nessa questão, né? Eu ando muito, assim, eu fico triste com a minha classe por causa disso. Amanda, assim, eu acho que você tocou em pontos importantíssimos, então vou responder sua pergunta e vou fazendo uma revisão, incluindo algumas outras coisas. Mas é muito interessante mesmo, né? Não é só sem acompanhamento, às vezes tem acompanhamento, né? Infelizmente a gente vê profissionais
atuando de uma forma que até talvez influencia o surgimento dessas crenças disfuncionais, né? E às vezes são esses profissionais com milhões de seguidores então, assim, hoje a mídia social está muito ativa, né? E uma coisa que a gente tende em relação à comida, eu vejo que as pessoas têm uma passividade muito grande, né? E acreditam em tudo que vê. Então, né, se aquela pessoa tem um certo sucesso, uma determinada fama, tudo que ela fala é uma verdade absoluta e as pessoas elas não têm uma busca ativa por uma informação mais correta. E sim, infelizmente, eu acho que em todas as áreas, né, tem profissionais que trabalham de maneiras diferentes e vendem planos milagrosos, isso que eu acho que é o mais preocupante, né, que trabalham com expectativas que não são reais para as pessoas, né. Dentro da psiquiatria, os transtornos alimentares não é uma área que muitos psiquiatras acabam procurando, eu acho que por ser tão específica, né, e acaba fugindo um pouco do resto da psiquiatria. Mas eu sei que os profissionais, eles também atuam de maneiras diferentes, né? Sempre tem aqueles profissionais que atuam de uma maneira mais psicofarmacológica. A maneira que eu trabalho, ela é bem dinâmica, porque eu realmente acredito nisso, que a gente tem que entender todo o ambiente, o contexto social, as crenças dessa pessoa. E o tratamento está exatamente nisso que você falou, que é na conexão do corpo com a mente. Gente, isso que a Amanda falou é muito real. O nosso corpo, ele é sábio, né? E ele diz pra gente tudo que a gente precisa. Então, uma coisa, corpo, mente e alma, né? Para quem acredita, estão conectados. Não tem como a gente fazer uma separação. Então, não tem como a gente tratar corpo sem tratar mente e não tem como a gente tratar mente sem tratar corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma das coisas que acontece quando a pessoa chega para mim é que ela come ou porque ela tem horários estabelecidos ou porque ela foi numa nutricionista, a nutricionista deu um cardápio e ela tem que comer 6 vezes por dia e a pessoa não sabe o que é sentir fome. Ela não sabe aonde no corpo dela ela sente fome, se ela começa a sentir fome, se o estômago começa a roncar, se ela começa a ficar zonza, né? E aí, se você começa a comer sem a fome, como que você vai saber quando você vai parar de comer? Né? Então, uma das linhas de tratamento para esses comportamentos completamente disfuncionais, como por exemplo a compulsão alimentar, é você ensinar a pessoa a identificar no corpo dela os sinais de saciedade. Quando que ela começa a se sentir cheia, o que que ela sente, se ela come um pouco mais daquele limite, como é que ela se sente depois. Por algum motivo, gente, a gente vem, né, perdendo essa confiança na gente, no nosso corpo, que o nosso corpo ele pode nos dizer o que a gente precisa comer. Uma outra coisa muito comum que os pacientes me falam é assim: ah, mas se eu comer o que eu quiser, se eu não fizer dieta, eu vou comer uma mesa inteira cheio de bolo, doce e sorvete. Gente, eventualmente nos primeiros dias isso pode acontecer. Por quê? Você se privou tanto daquilo, né? E lembrando que o nosso cérebro ele não foi feito para se sentir privado, porque os nossos genes eles privam a sobrevivência, então eles querem que vocês sobrevivam. Que quando você passa fome, que é essa coisa da dieta restritiva que a gente estava falando, o seu cérebro entende isso como uma ameaça de vida, tá? Então, você desenvolver uma compulsão é muito normal, isso é fisiológico. Veja bem, se o seu cérebro ativa um alerta de que você está correndo risco de vida, no próximo momento que você tem acesso à comida, você vai comer a mais, porque ele vai querer que você guarde e reserve energia para se num próximo momento faltar. Então, olha como a restrição pode gerar a compulsão, né? Fora que toda essa restrição ativa sistemas metabólicos no seu corpo, que reduz sua taxa metabólica, faz você liberar hormônios de uma maneira disfuncional, aumentando os hormônios da fome, diminuindo os hormônios da saciedade, entre outras coisas. Então, o que eu quero dizer é,
a gente perde ou a gente é ensinado a perder essa confiança e essa conexão com o nosso corpo. Então, a gente, de repente, acha que a gente não sabe comer, que a gente precisa buscar sempre ou ter um cardápio da internet, ou ver o que a blogueira está comendo, ou exatamente as pessoas ficam super ansiosas para o nutricionista passar logo o cardápio de quantas vezes ele vai comer, de que horas ele vai comer. Não é, Amanda? Acho que isso é bem comum para você. E lembrando que isso também é uma perpetuação de comportamentos disfuncionais, gente. A Amanda tocou em pontos muito legais. E quando eu dei essa sugestão de tema, que eu acho muito mais interessante do que a gente falar de transtornos alimentares, é porque hoje em dia a gente vê uma abrangência muito grande. Eu não gosto simplesmente de falar assim, eu só trabalho com anorexia, bulimia, ortorexia. Eu acho que hoje as pessoas elas estão em um limbo entre esses transtornos, sofrendo com comportamentos alimentares, sofrendo com imagem corporal, tendo comportamentos disfuncionais e tendo um sofrimento grande relacionado a isso, e de repente, por algum motivo, elas acham que é normal. Mas não é normal, gente. Não é normal a gente não saber comer. Né? Não é normal a gente sofrer por causa de comida e sofrer sempre por causa de corpo. Então, o meu intuito é começar a falar desses comportamentos. E desses comportamentos existem vários, a Amanda já citou alguns, e eu acho importante citar alguns outros também, como, por exemplo, né, evitar certo tipo de comida, essa dicotomização de essa comida é boa, essa comida é ruim, né, de alface, brócolis é bom, o brigadeiro é totalmente ruim. E aí, quando a gente faz essa dicotomia, a gente cria essa proibição psíquica, né, no nosso cérebro, essa coisa do proibido. Então, isso gera também, às vezes, purgações. Então, comportamentos, às vezes, que eu vejo muito normal é o tal do dia do lixo. Daí a pessoa passar uma semana inteira naquele controle ferrado com a comida e chega no final de semana, tem efetivamente episódios de compulsão, come a mais e o pior, tem culpa, tem vergonha junto com essa prática alimentar, né? Perde grandes períodos do dia pensando em comida ou fazendo a comida, né? A gente sabe que a ortorexia hoje também é algo pontual para ser falado, a gente até pode falar um pouquinho mais para frente na discussão, mas normalmente a gente sabe que tem alguma coisa errada com o nosso comportamento de alimentação, mas às vezes está tão dentro da cultura que a gente está vivendo que a gente não sabe o que e demora muito tempo para procurar ajuda, né, Amanda? Não sei se você tem essa experiência ou se você tem esse sentimento também. Demais. Essa questão que você comentou de ir ao nutricionista para ele passar a dieta, foi uma das coisas que me pegou muito para ir para a abordagem da nutrição comportamental. Lembrando aqui, gente, que a nutrição comportamental não é uma área inovadora, não é uma estratégia de emagrecimento. Não, é uma abordagem que a gente chama de abordagem biopsicossocial, porque ela integra mais de uma área. Ela não fica apenas na questão dos nutrientes dos alimentos ou das calorias, em contar os macros e os micros. Quando eu me deparei, eu comecei a atender, né? Eu percebia que eu me sentia muito mal em ficar falando para a pessoa, olha, você precisa consumir mais fibras, mais frutas, mais hortaliças. Ok. Se eu perguntar para qualquer um de vocês o que é uma alimentação saudável, vocês vão falar isso para mim. Capaz que vocês falem até mais coisas, né? Questão de proteínas, de gorduras boas. Mas o que é isso? O quanto disso faz sentido? E eu comecei a perceber que as dietas que eu prescrevia eram muito semelhantes. Eu falava, mas gente, tantos alimentos, tantas variedades, por que eu vou falar para a pessoa comer fruta X e não fruta Y? Ai, mas tem o índice glicêmico. Ai, gente, tira essa questão do índice glicêmico. Desassocia um pouco o índice glicêmico e pensa na carga glicêmica. A carga glicêmica ela é muito mais importante no contexto alimentar. Ela envolve não apenas a velocidade com que o açúcar cai no sangue, mas ela leva em consideração a quantidade. Para vocês terem noção, as pessoas falam muito mal da batata, né? Gente, a batata,
vamos falando de quantidade, em 100 gramas de batata cozida eu tenho 12 gramas de carboidrato. 12 gramas de carboidrato. Sabe o que é isso? Não é nada. Então, e batata, 100 gramas de batata é muito. Então, assim, por que eu fico demonizando? Por causa do índice glicêmico? O suco de laranja, por exemplo, ele tem baixo índice glicêmico. E aí? Eu vou ficar demonizando, né? E aí, nessas, eu fui percebendo que não, a pessoa tem que ser livre e tem que ter autonomia na sua escolha alimentar. Eu acho que muito do comportamento também tem que vir dessa autonomia. Se eu ficar apenas no papel, né, eu não saio dessa, eu perco muito mais essa questão da fome e da saciedade, porque eu fico, tem que comer de 3 em 3 horas, eu passo o dia só pensando em comida, e eu não valorizo os outros pontos, inclusive prazerosos na minha alimentação. E aí, a gente tem que colocar aqui que a alimentação, que já a mastigação é prazeroso. E é um dos prazeres mais primitivos que a gente tem. Então, qualquer desconforto do nosso corpo, seja um estresse, seja privação de sono, seja dieta restritiva, seja uma pressão pela estética. Olha aí, estudantes, já descrevi vários pontos que a gente passa, né, na faculdade. Meu corpo, meu cérebro, ele vai querer sair desse desconforto. E como que ele sai de desconforto? Buscando prazer. Um dos prazeres primitivos principais é a alimentação, é a mastigação. Mas só esse prazer? Tenho muitos outros prazeres. E aí é um dos pontos que eu gosto de trabalhar nas consultas, é tentando fazer a pessoa entender, tá, você gosta de comer, e que bom, não é ruim. Porque muitas pessoas falam, o meu problema é que eu gosto de comer. Mas, gente, não, é maravilhoso comer. O meu problema é que eu gosto de comer doce. Aí eu já vou explicar essa questão do doce, né, até dos alimentos do fast food, mas isso não é um problema nenhum, sabe? Quando que a gente começou a colocar a alimentação como um problema? Pensar que, ao mesmo tempo que a obesidade, sobrepeso tem aumentado, em 2019 a gente viu que, agora eu me esqueci certinho o número, mas são mais de 8 bilhões de pessoas que passam fome. Poxa, por que tem tanta gente com o problema da obesidade e ainda com, assim, problema com a relação com a comida e tem gente passando fome? E eu vou colocar aí, entra a questão do dia do lixo. A comida como um lixo? Aonde que a comida é lixo? Né? Eu confesso para vocês que eu fui essa pessoa que tinha o dia do lixo. E aí era aquele dia que a gente comia, como se o meu corpo fosse capaz de entender que a caloria do brigadeiro ou o carboidrato, a gordura que está lá no brigadeiro, é diferente da caloria do carboidrato, da proteína que está, por exemplo, num pão, ou num sanduíche natural, vamos colocar dessa maneira. Não, o corpo não distingue. E aí, toda vez que eu entro nessa questão do proibido, tudo que é proibido é mais gostoso. Quanto mais eu me privo, mais eu vou querer. Isso até existe a Aline pode até falar melhor que eu, da teoria da supressão de pensamentos, né? Quanto mais eu penso em não comer tal coisa, ou não pensar em tal coisa, mais esse pensamento vem. Então, se eu falar assim para você, ou para qualquer pessoa, né, paciente, falar assim, olha, você não vai comer chocolate. Gente, que tortura. Eu tenho certeza que veio chocolate na cabeça de todo mundo aí. Ele vai ficar aparecendo. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado também nas palavras, como que a gente conversa com as pessoas. E nós, profissionais da saúde, somos responsáveis por essa comunicação. Né? A maneira como que a gente passa essa informação. Como que uma pessoa, então, por exemplo, ela chega para mim e fala, eu quero emagrecer. E aí, de uma maneira muito abrangente, o emagrecimento, ele leva em consideração um déficit calórico. Como que eu vou trabalhar, então, com essa pessoa num déficit calórico sem entrar numa restrição calórica, explicando isso para ela? E aí, explicando que ela não precisa excluir os alimentos, mas ela pode pensar em incluir os grupos que são
vamos colocar de uma maneira assim mais benéficos. Eu vi uma pesquisa esses tempos sobre a questão da dopamina. E aí a dopamina é um neurotransmissor que tem relação com o prazer. E até, acho que já vou fazer esse gancho. Se eu estiver falando muito, Aline, você me corta. Não, pode ficar à vontade, Amanda. Pode ficar à vontade. Quando a gente pensa em alimentos ricos em sal, gordura e açúcar, eles são alimentos altamente palatáveis. E são alimentos que aprendemos, e isso é evolutivo, que aprendemos que nos dão mais prazer, até porque são alimentos mais calóricos. E aí, quando a professora Aline traz a questão do nosso corpo, ele trabalhar de maneira a não querer perder essa caloria, né, de ser um perigo para ele quando ele entra em restrição, ele busca por esses alimentos, porque eles são mais calóricos. E aí eles também são mais palatáveis, a gente sabe. E a indústria, gente, ela faz isso de propósito. Tem um livro que chama, inclusive, Sal, Gordura e Açúcar. Ele traz sobre isso, sobre esse ponto de êxtase que a indústria acha nos alimentos para que a gente não consiga comer apenas um. Então, se eu me coloco nesse perigo, né, nessa questão de comer menos, e aí entram outros fatores, não só alimentação, a questão de estresse, a questão de privação de sono, eu gero um desconforto, e aí eu vou buscar o prazer. Se eu sei que esse tipo de comida me dá prazer imediato, eu vou para essa comida. Aí, essa questão que eu estava falando desse estudo. Então, eles mostraram, né, que esse tipo de alimento causa um pico alto de dopamina. Quando eu tenho esse alimento de uma maneira esporádica, bem esporádica na minha alimentação, e que eu me restrinjo a ele, que eu não vou comer, não quero, não posso. Quando eu como, a quantidade que eu como, ela é tão exagerada que dá picos de dopamina muito alto. Então eu tenho curvas muito ascendentes, mas que elas rapidamente já caem. Se eu trouxer esses alimentos que me geram este prazer tão exagerado de maneira mais frequente, mas em pequena quantidade, os picos de dopamina serão menores, mas serão contínuos. E aí eu tenho como eu posso dizer, um prazer mais prolongado. E aí, até para eu aderir a uma alimentação mais saudável, né? Eu sempre tomo cuidado com essa questão saudável da alimentação, porque já banalizou, né? Mas ela fica mais fácil, mais tranquila. Eu não fico lutando contra a comida. Como que eu luto contra a comida se a disponibilidade de alimentos é muito alta? Hoje em dia, não hoje, tá, gente? Hoje a gente não pode pedir nada por aplicativo. Mas hoje em dia é muito fácil eu pegar um aplicativo e pedir comida, né? Então, eu acredito que tenha muito a ver tudo isso que você colocou, né? Dessa dicotomia também dos alimentos. E como eu coloco alguns alimentos no pedestal e alguns outros, né? Numa linha que aqui eu posso, aqui não. Ué, traz pra cá, é alimento, né? Tem um post, Amanda, não sei se você chega a acompanhar, tem um nutricionista, né, que eu acompanho, ele tem um projeto que chama Barriga Positiva, e ele costuma brincar nos posts dele assim, né, gente, o que pode comer na festa junina? Então, o amendoim pode, a paçoca pode, pastel pode, o que não pode comer na festa junina é o carvão da fogueira, o chapéu de palha, essas coisas a gente não pode comer, que é essa questão da dicotomização. Eu acho muito legal você trazer esse estudo da dopamina. Gente, o que parece para vocês, né, que já estão aí na medicina? Picos de dopamina, ativação do sistema de recompensa, quais outras substâncias fazem isso da mesma maneira? Drogas, né? As drogas ilícitas, então elas promovem liberação de dopamina em picos muito grandes, e isso gera um ciclo no nosso sistema de recompensa, faz a gente querer buscar esse prazer maior, porque a gente vem se privando, e então eu falo mesmo que às vezes as pessoas que já desenvolvem um comportamento extremamente disfuncional, elas utilizam a comida como um vício
e como uma substância de adição, exatamente por esse mecanismo que a Amanda estava falando. Então, gente, como que a gente deixa de ter vontade de comer doce? Comendo doce, entende? Que a gente precisa ter um equilíbrio. E aí, gente, é muito importante a gente também falar, então assim, então tá tudo liberado, pode comer tudo. Eu preciso que vocês entendam, e eu acho que esse é o movimento da Amanda também, de que o que a gente precisa é começar a conversar sobre a ausência dessa dicotomização do que é bom e do que é ruim e da quebra desses padrões disfuncionais, né? Lógico que a informação sobre alimentação, ela é essencial, ela é muito importante, a gente saber o que é bom, o que não é bom, mas isso o seu próprio corpo também pode te dizer, quando você come um alimento que você sabe que a sua digestão não é muito legal. Eu tenho muitos problemas com pacientes que, por exemplo, têm intolerância ao glúten e chegam assim para mim e falam assim, doutora, mas você está falando que eu posso comer, mas eu passo mal se eu comer pão. E aí cabe aquele negócio do autocuidado, gente. A gente tem que sempre pesar o custo-benefício da alimentação que a gente está escolhendo, né? Se o pão vai te fazer mal, por que que você não pode fazer uma outra escolha, né? Que você goste, que te sacie? Então, essas escolhas, elas vêm de um centro único, que é o centro do auto-amor e do autocuidado, e da gente retomar essa confiança com o nosso corpo e aprender a cuidar da gente, né? Como a gente come é um microcosmos do resto da nossa vida. Então, ter prazer na alimentação, como a Amanda estava falando, é essencial. Então, que bom que as pessoas gostam de comer, não é verdade? Que bom que as pessoas têm prazer em comer. E de repente se tornou uma coisa ruim. Eu também tenho muito esse relato, Amanda, da pessoa chegar assim: o meu problema é que a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é comer, né? E não, que bom que você tem prazer, né, em comer. Então, o ato de comer, cada garfada deveria ser prazerosa. Por algum motivo a gente vem perdendo isso, né? Então, ou comer tem que estar ali dentro de algo extremamente restrito, ou dentro de grupos alimentares, né? Existem também dietas que elas não são restritivas em calorias, mas elas são restritivas de grupos alimentares, gente. Então, é só proteína, né? Só carboidrato complexo. E aí, igual a gente está falando, vai criando no cérebro essas vias disfuncionais de essa coisa que a Amanda estava falando. Então, se eu falar para vocês, não pensem em elefante branco, qual é a primeira cena que vai aparecer na cabeça de vocês? É um elefante branco, né? Então, tudo isso, gente, gera esses comportamentos e crenças extremamente disfuncionais. E qual que é o problema de tudo isso, Aline? Assim, eu explico. O problema de tudo isso é que isso pode gerar muito sofrimento e trazer consequências muito graves. O fim do espectro são os transtornos alimentares, mas como eu e a Amanda a gente vem falando, existe um limbo que eu acho que, assim, às vezes, quando eu dou aula, eu pergunto, e é uma, duas ou três pessoas que não têm alguma questão com alimentação. A grande maioria tem, né? Então, assim, o fim desse espectro são os transtornos alimentares graves, anorexia nervosa, bulimia nervosa, ortorexia, transtorno da compulsão alimentar. E a gente sabe que esses transtornos, eles podem ser, por exemplo, a anorexia nervosa tem uma alta taxa de letalidade, gente, né? E eles têm como centro um sintoma, vou falar brevemente sobre os transtornos alimentares, eles têm como centro um sintoma basicamente em comum, que é o medo de engordar, tá? Então, tudo surge desse medo obsessivo de ganhar peso. E aí, no caso da anorexia nervosa, por exemplo, as pessoas elas passam a ter uma restrição completamente exagerada da alimentação. Então, elas perderam o apetite? Não. Elas estão fazendo uma restrição voluntária porque elas não querem ganhar peso. E aí, elas podem chegar a um grau de desnutrição tão grande e podem vir ao óbito, né? Normalmente essas meninas elas também apresentam algo de alteração da imagem corporal, elas param de menstruar. No caso da bulimia nervosa, existe uma oscilação entre a compulsão e a purgação. Mas por que a purgação? Pelo medo de engordar. Então, normalmente na bulimia
se inicia um período restritivo que promove uma compulsão e depois um ciclo, né? A compulsão é seguida aqui, que é a purgação. São os comportamentos que essas pessoas elas adotam para evitar o ganho de peso. Pode ser vômitos, pode ser uso de laxante, diurético, né? Mas sempre o centro está nesse medo obsessivo de ganhar peso. Por quê? Porque a gente já vem falando sobre tudo isso, né? Sobre esse culto exagerado por magreza, tá sarado, tá trincado. E vem surgindo novos distúrbios, né, na atualidade, decorrente disso tudo, que é a ortorexia, que são esses é uma busca excessiva por um comportamento, por uma alimentação saudável, em que a pessoa gasta um tempo muito grande da vida, porque ela é super preocupada com o que ela vai comer, com o processo de preparação do que ela vai comer. Então, normalmente, ela demoniza um monte de coisa: sal, gordura, açúcar, conservante, corante, né? Então, elas passam a não querer comer em restaurantes ou não querer comer na frente dos outros, porque elas têm que ter certeza de como foi a preparação desse alimento. Isso também gera um prejuízo muito grande. E dentro dos transtornos dismórficos corporais, que não tem a ver com os transtornos alimentares, a gente vê um crescimento muito grande da vigorexia, né? Principalmente nessa população que vai à academia. Então, gente, o problema disso tudo, de todos esses comportamentos e essas crenças, é talvez essas consequências mais graves. E eu acho que eu e a Amanda, a gente sabe o quanto é difícil fazer o caminho inverso, né? Então, por isso que a gente tem que conversar com vocês para atuar na prevenção, porque independente da especialidade médica que vocês escolherem, a gente tem que começar a conversar sobre isso com os nossos jovens, os nossos adolescentes, conosco mesmo, porque é só na prevenção que a gente vai conseguir um resultado legal. Porque depois que essas crenças já estão estabelecidas, é muito difícil de quebrá-las, né? Acho que a Amanda também sabe sobre isso. E aí, gente, então, a gente aborda aqui o prazer na alimentação, essa quebra da culpa de comer, né? Que de repente a gente cria-se culpas de comer, dessa supervalorização de imagem corporal. E aí existem algumas coisas que a gente vai fazendo para abordar todo esse tratamento, né? Então, assim, Amanda, eu até queria te perguntar como que é a sua abordagem. Então, eu sei que você já explicou um pouquinho, mas visto decorrente isso tudo, né? Como que você lida com todas essas questões, assim, na sua prática? Primeiro, eu tento ressignificar alguns comportamentos. Então, quando alguma pessoa vem para mim e fala dessa questão, olha, meu problema é que eu gosto de comer, ou meu problema é o doce, ou meu problema é o pão, eu tento fazer a pessoa voltar, né, refletir sobre isso. Então, eu primeiramente explico essa questão da restrição calórica, explico por quê, o que acontece com essa diminuição da taxa metabólica basal, com aumento de níveis de grelina, né, que é o hormônio da fome, né, diminuição dos hormônios da saciedade. E aí, a partir disso, eu falo assim, vamos tentar trazer, né, esse alimento que você tanto culpa, que você tanto tem um medo, para a sua rotina de uma maneira muito tranquila. Então, eu gosto de trabalhar, agora entra mesmo o comportamento. Então, ao invés da pessoa, por exemplo, comer o doce de uma maneira rápida, escondida, isso precisa acabar porque isso é errado que eu estou fazendo, eu peço para ela comprar o doce que ela quer, né? Eu geralmente oriento para não ter em casa por causa do estímulo visual, né? Isso, para quem está passando por esse processo de compulsão, só de ver já gera ali uma ansiedade, um desconforto, a pessoa vai acabar comendo e ela vai se sentir mal por isso. Então eu sempre falo, evita. Tá com vontade? Então vamos lá. Você vai, primeira coisa, identificar qual. Se eu quero pudim, eu quero pudim. Não é chocolate que eu quero. Então não vai adiantar eu ficar colocando outro tipo de alimento, outro tipo de doce na minha vontade que não é aquela. Então se é pudim, é pudim. Aí eu falo, você vai pegar o menor recipiente que você tiver, tá? Para quê? Para realmente parecer que é muito. Então, em vez de pegar um prato de sobremesa, eu falo, pega um pires.
e pega um garfo menor. E aí você vai sentar à mesa, com essa mesa posta, de preferência com uma toalha bonita, com talheres bonitos, bem, assim, às vezes eu falo, olha, põe até uma vela para você, põe flores, enfeita essa mesa. Deixa esse ambiente de uma maneira diferente, né? Um ambiente arejado, um ambiente limpo, um ambiente perfumado, enfim. E aí você vai começar a namorar esse doce. Aí você vai olhar para o doce, você vai perceber os detalhes que ele apresenta. Eu sempre falo antes para cheirar. O que esse cheiro remete? Né? Porque às vezes a gente está comendo uma comida e a expectativa é tão alta, quando você põe na boca, opa, não era bem isso, né? Então, o que veio? O que esse cheiro remete? Põe na boca. Deixa esse doce preencher a boca inteira, deixa esse alimento preencher a sua boca. E aí você vem, nossa, tem gosto. Ah, é um pudim de doce de leite, de leite condensado? Tá. Nossa, tem um gosto aqui de açúcar caramelizado? Tem. Nossa, esse pudim tem furinho? Esse pudim não tem furinho? Quando é alimento que é crocante, é muito importante. Né, tem crocância? Fez barulho? Como que é esse barulho? Porque isso também, quando eu dou voz, né, abro a possibilidade dos meus sentidos perceberem o que eu estou fazendo, a chance de eu me sentir saciada, satisfeita com aquele alimento aumenta com uma pequena quantidade. Então, tem um estudo que mostra que o fato do mastigar de ser crocante já me gera um prazer. Então, eu preciso me abrir a isso. Isso nada mais é do que um dos princípios do Mindful Eating, né? Que é a atenção plena ao comer. Então, eu sempre peço para a pessoa ressignificar esses comportamentos. Não é fácil, não é algo que é da noite para o dia. Geralmente, as pessoas querem a solução imediata. Querem perder os 20 quilos que elas ganharam em 20 anos, em uma semana, querem. E aí, nesse ponto, eu entro muito com perguntas de motivação. O que te motiva? Né? Porque até falei hoje no Instagram, pensar em caber em uma roupa é um motivo, mas concordam que é um motivo superficial? Que é um motivo um pouco pobre, apenas caber na roupa? Né? Ele é válido, total, ele é real, total, mas por que eu quero caber nessa roupa? O que tem, né, por trás? O que é mais profundo? Então, encontrar esse motivo, né, que me faz agir de uma maneira coerente, né, que faça sentido para minha mudança de comportamento. Porque se eu acho motivos muito superficiais, gente, o meu comportamento ele não vai ser formado, ele se perde de uma hora para outra, né? Ele acaba sendo banalizado, ele acaba sendo trivial. Então, assim, eu preciso de uma motivação muito séria e entender também que há recaídas. E quando há recaída, há retomadas, né? Porque nossa, acabei exagerando hoje, que amanhã o dia será perdido também, ou que uma próxima refeição também será perdida. Exagerou? Acontece, nós não somos máquinas, nós somos pessoas, nós somos Quebrar esse funcionamento tudo ou nada, né, Amanda? Exatamente, esse corpo, mente, alma, nós somos isso. Então, a gente precisa entender onde que tá essas questões e saber que eu posso retomar. As pessoas, os estudos mostram que as pessoas que mais aderem, né, ao processo de emagrecimento e têm sucesso nele são as pessoas que entendem esse processo de recaída e que conseguem retomar de uma maneira tranquila. Pessoas muito perfeccionistas geralmente ficam, nossa, saí, aí aquele 880, ou é isso ou é aquilo. Então, começa por aí. Acho que a conversa toda se pautou nessa questão dicotômica. Parar com a questão dicotômica. Nós não somos mente e corpo, nós somos um só. Não existem alimentos bons e ruins, existem momentos. Lembrem que eu tenho a permissão incondicional para comer, mas eu não preciso comer a todo instante e tudo, né? Eu como quando me convém. Às vezes, gente, né, falar de uma parte mais afetiva, eu estava vendo uma pesquisa que a procura por receitas de bolo, por exemplo, na quarentena aumentou. Por que será? Bolo não é só um alimento, né? Bolo é amor,
bolo é carinho com alguém. Você colocar numa refeição um bolo, por que não? O ponto vai ser quanto, qual frequência. Então, acho que a gente tem que ressignificar esses comportamentos. E aí, Aline, eu até queria perguntar para você se eu posso utilizar, por exemplo, essa questão da imagem corporal, né, dessas pressões, se elas são capazes de gerar esse pensamento, sabe, tumultuado, que me leva a um sentimento de desconforto, que daí me leva a um comportamento, vamos colocar, pejorativo para a minha saúde, questão alimentar. A gente pode fazer essa síntese, por exemplo? Eu acredito que sim, Amanda. Assim, eu acredito que tudo talvez surge, né? Ou para grande parcela das pessoas que têm essas crenças disfuncionais, surgem talvez com expectativas surreais relacionadas ao corpo, né? Existe uma pesquisa também feita aqui em São Paulo que mostra assim que de 3 mil jovens que eles entrevistaram, 80% relata que queria acordar magra no dia seguinte, que acha que estaria mais feliz magra e que teria mais sucesso, né? Então eu acho sim que essa questão da gente buscar padrões de beleza, né, que hoje a gente vê que são tão exagerados, tem uma questão muito grande com essa questão de como a gente se relaciona com a comida. Então, a minha linha de trabalho de pensamento, ela vai muito alinhada com a sua, que é que como que então, gente, a gente aborda essas crenças disfuncionais, né, com a alimentação, com essa reconexão. Então, assim, o remédio, por exemplo, falando um pouquinho da minha área da psiquiatria, ele ajuda muito pouco, né? Porque olha aí, tudo vem de crenças pré-estabelecidas. Então, normalmente a gente dá medicação se aquela pessoa normalmente ela está deprimida, juntamente com esse comportamento, se ela está muito ansiosa, né? Existe algo que a Amanda tocou no assunto também, que é o comer emocional, que a pessoa busca a comida por um bom motivo, né? Que é normalmente porque ela não quer sentir o sentimento que está aparecendo para ela naquele momento, que às vezes é solidão, é raiva, é tristeza. Então a pessoa ela vai buscar algo que ative a dopamina dela, que gere prazer. Então, uma das bases de tratamento é a gente retomar a pessoa, o que mais você gosta de fazer, né? A gente vê as pessoas perdidas, andando igual zumbi na rua. Simplesmente as pessoas, elas não sabem quem elas são, o que que elas gostam, o que elas não gostam, as pessoas não sabem mais cuidar de si mesma. Então, é igual eu falei lá no começo, como a gente se relaciona com a comida é um microcosmos de como a gente lida com a nossa vida, né? Então, assim, às vezes a gente atua com medicação, mas mais para esses sintomas que são comórbidos, né? Não exatamente a parte de crenças disfuncionais alimentares, a gente tem que atuar dessa maneira que a Amanda falou. Que é entendendo as crenças, é desconstruindo aos poucos essas crenças, fazendo com que essa pessoa ela se reconecte, né, com corpo, mente, alma, e dessa forma a gente faz com o Mindful Eating, que a Amanda explicou muito bem como a gente faz. Comer tem que ser prazeroso, a gente tem que se dar permissão para comer para se sentir saciado, então não adianta você pegar aquele brigadeiro e querer comer na frente da televisão ou ver no celular, que você vai comer ele em um segundo e vai parecer que você não comeu. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo na hora de comer também, né? Então tudo isso, junto com estratégias para elevar a autoestima da pessoa, porque a gente vê pessoas com autoestima extremamente fragilizadas, né? Então, é esse busca pelo autocuidado. A nossa apologia sempre é o autocuidado e refazer essas vias de um comer saudável, que deveria ter sido desde o princípio e por algum motivo elas não são feitas mais, né? E então, Amanda, não sei, assim, eu abordei praticamente tudo que eu gostaria de abordar. Eu gostei muito, muito de conversar com você. Só queria inclusive ver, não sei se você tem mais alguma coisa assim para pontuar agora no fim. Queria até deixar aberto uns minutinhos para ver se o pessoal tem perguntas para fazer para a gente ou questionamentos, né, que a gente possa responder. A gente já falou 1 hora aí.
Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente está à disposição. Eu só queria comentar um ponto que eu acho muito legal, que eu sempre falo que é unir o útil ao agradável. Quando a gente fala em prazer ao comer, eu tenho prazer ao comer em todos os alimentos. E eu posso descobrir esse prazer. Então, o fato de eu cozinhar e saber temperar a comida, né? Temperar uns legumes, temperar o arroz diferente, temperar o feijão, faz a diferença também na minha aderência. Porque geralmente quando a gente pensa em dieta, sempre que eu tô falando dieta aqui, dieta restritiva, é aquele frango sem graça, né? É aquele saladinha de alface murcha, assim. Geralmente as pessoas vão para isso. Gente, ressignifica, traz sabor para esse alimento, né? Faz um arroz, por exemplo. Nossa, estou com dificuldade de comer legumes. Vamos começar com a associação, né? Vou fazer um arroz com cenoura, vou colocar mais temperos, vou fazer um molho diferente para minha salada, vou temperar o feijão de uma maneira diferente, e aí vai. Então, eu trazendo a comida mesmo de uma maneira diferente, mais saborosa, também me auxilia muito a melhorar o meu comportamento, a minha relação com ela, a entender que não existe comida que é mais gostosa do que a outra, assim, que eu posso melhorar o sabor das comidas que eu acho sem graça, né? Então, acho que esse é um ponto importante da gente colocar também. Se reinventar na alimentação, gente, criatividade. Isso. Vamos ver se o povo tem pergunta agora. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Não sei como que vocês vão fazer essa interação, mas a gente aguarda uns minutinhos. Eu tô vendo uma mãozinha levantada aqui, eu não sei se é para pergunta, se é... Não consigo ver nada aqui. Boa noite, gente. Quem quiser fazer a pergunta, é só abrir o microfone, tá? Sim. Verônica, eu vi que você está com a mão levantada, você pode perguntar. Boa noite. Meu nome é Verônica, sou psicanalista. Acompanhei palestra maravilhosa, muito gostosa. Aline e Amanda, muito obrigada, viu? Foi um prazer escutar a noite com vocês. Obrigada, Vamos Verônica. lá. Eu é que agradeço. Vamos lá. Eu sou mãe de um bariatricado, sogra de uma bariatricada, e discordo um pouquinho das duas. Mas a minha discordância não é para gerar transtorno, é para trazer conhecimento. Pode ser? Com certeza. Claro. Veja, o Arthur, que é meu filho, ele operou, ele só conseguiu chegar à cirurgia depois de um bom psiquiatra, porque ele nem se via tão gordo. A minha nora chegou na cirurgia bariátrica por ver o meu filho com um sucesso muito bom. E eu discordo das duas, tá? Não me levem mal, né? Mas a discordância aqui é para trazer crescimento, me perdoem. Claro. Obrigada. Vejam, as pessoas são mal instruídas hoje. Hoje aqui está na moda. Está na moda ter uma nutricionista que fala um monte de porcaria, desculpe-me, não quero bater em ninguém. E uma psiquiatra que vai lá e só receita remédio, sendo que não são procuradas as causas. Exato. As causas são mais profundas, muito mais profundas. Eu, como psicanalista, defendo profundamente que as causas são profundas. E enquanto quiserem atamponar um problema, ele não vai ser resolvido. Estou muito errada, doutora? De maneira nenhuma, Verônica. E assim, eu acho muito legal a sua pontuação. Então, eu vou pegar os dois pontos que você falou. De nenhuma maneira.
Eu acho que parte do que eu e a Amanda a gente vem falando aqui é exatamente isso. O comportamento alimentar ele é a ponta do iceberg, né? E o que tem embaixo são todas essas questões emocionais. Exatamente. Então, Verônica, a gente vê que as pessoas que têm maiores dificuldades com esse tipo de comportamento são pessoas que têm, assim, a autoestima um pouco mais fragilizada, traços específicos de personalidade, como perfeccionismo, uma dificuldade de estar em contato com as emoções. Então, esse comportamento com a comida, ele faz um ótimo papel na vida daquela pessoa. E parte da gente entender e tratar é descobrir que papel que aquele comportamento está atuando. Porque se a gente não atuar nisso, a gente nunca realmente vai conseguir atuar nesse comportamento alimentar. Então, é exatamente isso que você falou. O trabalho de um psicólogo, ele também é essencial, porque a gente precisa ir lá no fundo da dor daquela pessoa para entender por que ela utiliza a comida dessa maneira. Tá? Então, isso que você falou é uma verdade absoluta, e eu parto sempre desse princípio para tratar meus pacientes. Em relação à bariátrica, eu não acho que a gente discorde. Eu acho que a gente concorda, tá? Em nenhum momento aqui a gente está fazendo essa apologia, ou essa dicotomia à obesidade, ou ao comer de tudo, a uma liberação. Existe a cirurgia bariátrica, é uma cirurgia super importante que salva vidas, né? A gente sabe que a obesidade é um problema sério no nosso país, é multiplicadora de várias doenças sérias, crônicas, né? Como dislipidemias, hipertensão arterial e outras. Então, assim, para determinadas pessoas, cirurgia bariátrica salva vidas e é muito bom. Mas o que acontece, Verônica? É assim, existe uma diferença, né, entre... por isso que é muito importante o acompanhamento psicológico e psiquiátrico antes da cirurgia bariátrica, porque a gente tem que ver quais são os comportamentos dessa pessoa em relação à alimentação. Porque se essa pessoa ela utiliza a alimentação como um vício, o que acontece é que depois da bariátrica há uma mutação do vício. Porque já que ela não consegue comer porque o intestino dela não suporta, ela muta. A gente vê muitos casos de bariátrica que mutam para o alcoolismo, por exemplo. Então, Aí essa é que está, Aline. Aí é que está. Desculpe-me te interromper, me perdoe. O meu filho, por exemplo, que é bariatricado, ele, depois da cirurgia, não foi para o álcool. Mas antes da cirurgia, ele procurava alívio pelo estresse, que não vem ao caso hoje, mas ele teve um estresse relevante. Ele procurava não comer muito e vomitar, porque o vomitar, a náusea, o vômito, causava Como que eu vou te explicar? Eu não sou da ciência, vocês é que são. Mas causava... Ele causava alguma coisa que o deixava um pouco mais tranquilo. Eu ouvi comendo até o ponto de ficar vermelho e ir ao banheiro soltar, ter náusea, vomitar. Então, veja, não era nem uma coisa provocada. Ele estava imenso e ele ainda procurava o alívio do vômito para relaxar. Obrigada, desculpe-me. Imagina, mas é isso mesmo, Verônica. Assim, cada caso é um caso. Inclusive, é essa questão que a gente fala, né? Que tem pessoas que não têm, né? Que estão obesas, que necessitam de um cuidado, mas que elas não têm problema nenhum com a imagem corporal delas. E aí a abordagem é totalmente diferente, entendeu, Verônica? O que a gente está falando aqui são crenças e comportamentos disfuncionais. Não sei se a Amanda gostaria de acrescentar alguma coisa a mais. Vou deixar para você, Amanda. Concordo com a doutora Aline, e assim, eu não acho que a gente discordou, Verônica. Também acredito que o sucesso dessa bariátrica talvez tenha sido porque esse comportamento foi sendo mudado durante as consultas com o psiquiatra. Então, e aí eu concordo muito com você desse trabalho multiprofissional.
Eu, como nutricionista, não faço nada sozinha. A psiquiatra não faz, você, como psicóloga, não faz. Pelo contrário, nós temos que trabalhar em junto para que essa pessoa que está sob os nossos cuidados, vamos colocar assim, reaja, né? Ela seja a agente da sua transformação. Então, nesse caso, eu acredito que houve uma mudança nos pensamentos dele em relação à imagem. Mesmo que ele não tivesse ainda um problema com a imagem dele, ele foi percebendo isso, foi transformando esse pensamento durante a consulta. Talvez, algo que eu enxergo nesse relato que você trouxe. E eu concordo com a Aline, na verdade você não discorda da gente, eu acho que a gente está sendo muito, está concordando bastante nessas ideias. E concordo plenamente. Psicanalista. Temos que trabalhar juntos, temos que trabalhar em parceria, porque só assim. E eu acho que isso é importante para vocês, estudantes de medicina, escutarem. Médico não faz nada sozinho, nenhum profissional faz nada sozinho. Eu já tive casos, principalmente de mulheres que chegam chorando no consultório. E aí, quando vem que uma consulta nutricional, e às vezes até a consulta com o psicólogo dura mais do que 15 minutos ou 20 minutos, elas se sentem mais à vontade. Tem pesquisas mostrando, por exemplo, nessa questão de imagem corporal, puxando esse gancho com as consultas, que pessoas obesas têm cerca de 17 minutos a menos de consulta do que pessoas não obesas, pessoas que são magras. Porque o diagnóstico para pessoas obesas e sobrepeso é sempre em cima do peso. Se uma pessoa magra chegar, olha, doutor, estou com dor nas costas. Se uma pessoa obesa chega, doutor, estou com dor nas costas, o diagnóstico para o obeso será, você precisa perder peso. Para a pessoa magra, vai investigar, vai buscar. Entendem como isso gera muitos outros problemas, e aí gera mais uma pressão, mais um pensamento, uma crença disfuncional, e aí pega esse comportamento. Enfim, percebe como o ciclo, a roda não para de girar? Então, nós, profissionais da saúde, aqui envolvemos todos, precisamos ter um novo linguajar, precisamos ser empáticos com essas pessoas. Elas já têm pressões demais. Não cabe a nós. Mais uma falência, né? Mais uma falência, né? Sim. E a gente precisa se conversar. Então, eu fico feliz dessa interação que estamos tendo. Porque nós estamos falando a mesma coisa. E de áreas diferentes. E que convergem para um ponto muito importante. Que é o bem-estar do paciente, da pessoa. Então, é isso. Alguém acha que pergunta, a gente conseguiu responder, Verônica? Conseguimos assim, né? Discutiram, debateram o assunto, né? Perfeitamente, gente, perfeitamente. O interessante, eu não quero muita resposta, eu quero mais criar perspectiva. Com certeza. Muito bom, muito obrigada às duas, maravilhosas. Obrigada, Verônica. Alguém mais, pessoal? Tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer para mim ou para Amanda? Gente, eu só gostaria de elogiar mesmo e agradecer que foi excelente a aula. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito importante esse feedback de vocês para a gente, né, Amanda? Para a gente saber que a gente não ficou só se conversando e foi desinteressante para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Agradeço muito o convite. Muito obrigada, Aline, pela conversa. Foi um prazer. Confesso que se a gente estivesse aqui numa mesa de bar, vamos falar assim, a conversa ia ter se estendido bastante. Com certeza, né? Foi uma hora que a gente nem viu passar. Eu também agradeço muito sua disponibilidade, viu, Amanda? Adorei a troca, adorei poder conhecer um pouco mais do seu trabalho. E realmente é isso que você falou, né? A gente não faz nada sozinho. Hoje, na área da saúde, a gente vê o quanto que essa equipe interdisciplinar, multiprofissional é importante para a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, é muito legal saber que tem profissionais que estão na mesma linha que a nossa. Muito legal. Sim, conforta, né? Me conforta bastante também. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer pelo nome da Liga, a presença das duas. A aula, a gente recebeu vários feedbacks positivos, foi muito boa a aula.
E queria deixar só isso, um agradecimento pela liga, pela presença das duas. Muito obrigada, Muito obrigada. gente. Obrigada, Estamos à pessoal. Eu disposição. que agradeço. Isso mesmo. Se quiser outra vez, a gente volta aqui para conversar mais, né, Amanda? Estamos à disposição. À disposição. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite, até Boa mais. noite. Eu